17, vamos ler. Primeiro a gente vai ler, depois a gente ora para pedir a direção, a bênção de Deus. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Muito bem, então a gente vai para o estudo. Eu queria lembrar algumas coisas só com os irmãos, que é importante, para a gente estudar um livro que é uma literatura apocalíptica, que é diferente de qualquer outra literatura da Bíblia. A gente precisa de algumas regras, alguns cuidados. E a literatura apocalíptica ela está fundamentada em poucos textos do Antigo Testamento, como de Daniel, de Ezequiel, algumas porções de Zacarias. Já começa a surgir um tipo de literatura específica no exílio, não é? Ou a partir do exílio. E depois do exílio, depois da volta do exílio, naqueles 400 anos de silêncio, aí você tem muitas literaturas apocalípticas, mas não inspiradas, não é? Mas aí sim a literatura apocalíptica vai tomando forma, usando vários outros tipos de livros, né? Então, boa parte da literatura apocalíptica é profecia, mas boa parte não é. É citação de coisas que já aconteceram. Então, a gente só pode entender Apocalipse, aliás, não só Apocalipse, toda a Bíblia. A melhor regra de interpretação bíblica é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Se eu tenho apenas um versículo sobre um assunto, eu não tenho suficiência para defender ou para fechar um assunto específico, não é? Porque eu tenho pouco texto que pode me dar uma base.
Agora, se eu tenho vários textos, aí facilita. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu tenho que recorrer a outros textos da palavra. Isso é importante, principalmente para esse capítulo, não só para esse capítulo. Desde o capítulo 13 está se falando de besta. E onde é que nós encontramos besta na Bíblia? Nós encontramos lá em Daniel, capítulo 7 de Daniel. A visão que tem ali Daniel, ele vê essa besta, não é? Ele vê esses animais e ali ele dá uma interpretação que são reinos que vão surgir e vão cair. Tá? Então, essa é a base das bestas do Apocalipse. Reinos, poderes, impérios que surgem, mas que um dia vão cair. Essa ideia, a mesma ideia que João está pegando do livro de Daniel. Ele está com novas visões recebidas da parte de Deus, mas visões que têm fundamento naquilo que eles já conheciam e que eram um cumprimento daquilo que Daniel já havia escrito. Então é importante. Outro detalhe importante é que não dá para a gente se preocupar com detalhes no livro do Apocalipse, na literatura apocalíptica. Se a gente começar a se preocupar com detalhes, a gente perde o todo. A ideia é que ele vê cenas, quadros. E se você chegar no museu e começar a perceber detalhes, aí fica muito subjetivo, né? Você já foi ainda mais museu de arte moderna, você já viu isso? Você para na frente de um quadro e... o que diz aí? Qual que é a ideia do autor, né? Do pintor, alguma coisa assim. Aí um entende de um jeito, outro entende de outro jeito, totalmente diferente. Quando você se pega a detalhes, fica difícil. A ideia é uma visão geral. Nós não temos como ter detalhes. Talvez João teve mais outros detalhes. Ele conhecia. Ele podia pegar aquilo que escreveu e pregar sobre aquilo com detalhes. Mas nós não temos esses detalhes. E é muito perigoso quando a gente começa a fazer alegoria de detalhes da Bíblia. Um grande exemplo disso são estudos no tabernáculo. A visão geral do tabernáculo é que o tabernáculo é o quê? É o encontro com Deus, é a forma que Deus providenciou para ter um encontro com o seu povo. E que representa quem? Quem é o mediador? É o próprio Cristo. O problema é que há pessoas pegando cada detalhe do tabernáculo e passando aí, né, como... um exemplo que me perguntaram esses dias. No chão do tabernáculo, ele era de madeira, bem provável que seja de madeira, pelos escritos lá de Levítico, e entre a madeira e a areia do deserto, existiam bases de prata. E eu já ouvi pregadores, bons pregadores, defendendo que aquela base de prata era porque o povo de Deus não podia ter contato com o mundo, a areia do deserto simbolizando o mundanismo. Aí eu disse assim para a pessoa, olha, é até interessante essa interpretação. Mas ela é alegórica. O texto não diz o porquê que aquela base de prata deveria existir ali. Então eu não tenho autorização para afirmar isso, né? Afirmar que, então, aquela prata simboliza que o povo de Deus não pode ter contato com o pecado, com o mundanismo do Egito. É difícil, é forçar um pouco o texto. Pode ser que seja assim? Pode, mas eu não tenho certeza de coisas assim que não estão tão óbvias. Mesma coisa, Apocalipse. Cuidado para interpretar com detalhes. Por isso, a gente pode até falar de algumas ideias que o texto traz, né? E aí você pode ficar com uma das suas ideias. Vale lembrar também que Apocalipse não é sequencial, não é ordem cronológica. E sim, ele está dividido em 7 sessões paralelas. São 7 maneiras que João trouxe, né, no paralelismo hebraico, contando a mesma história. Mas agora com outros detalhes, ele vai acrescentando. Cada vez que ele conta um detalhe, ele tem um foco diferente e detalhes diferentes que ele não tinha dado antes. Todas essas 7 sessões paralelas vão culminar na volta de Jesus. A ideia é essa. O ponto principal é o retorno de Cristo, a volta de Cristo, né? E o que Cristo vai fazer com o seu povo e com os inimigos do seu povo. Então, cada vez ele vai contar a mesma história de maneira diferente. E aqui nós estamos chegando já no final, né, dessa história. A gente vai agora para o capítulo 17, já é a 6ª vez, a 6ª maneira que ele vai contar essa história. Então falta só mais uma que a gente vai chegar em breve. Então, dito isso, a gente já pode passar aí para os versículos, e eu vou citar apenas aquilo que né, pela nossa falta de tempo, aquilo que eu julgo mais importante. O verso 1
é tranquilo, né? O texto diz que aconteceu que os 7 anjos, quais são esses anjos? Os anjos daquelas taças, lembram? Das taças da ira de Deus jogadas sobre os incrédulos, né? Esses 7 anjos falavam para ele dizendo: vem aqui e vou revelar o veredito da prostituta, a grande, a que se assenta sobre muitas águas. Vejam que agora, desde o capítulo anterior, ele está dando uma ênfase sobre a grande meretriz, a Babilônia, e ele vai dando agora novas informações dela. Capítulo 18 vai dar mais informação ainda. E quem é essa mulher? Não é? Quem é essa cidade ou essa mulher, dependendo da expressão usada por João? Se os irmãos lembram, lá no capítulo 12, Satanás é expulso do céu, não é? Ele não tem mais acesso a nos acusar diante do Pai, e agora ele é levado à terra para guerrear contra quem? Para perseguir quem? A igreja. A igreja que deu à luz a Cristo, né? A igreja que não só ela foi criada por Cristo, mas ela também deu à luz a Cristo. A ideia do capítulo 12. Então agora a igreja vai ser ferozmente perseguida. Somente por Satanás? Não. Ele convoca inimigos para fazer isso. Ele vai convocar as 2 bestas. A primeira besta representando todo tipo de poder, dentre eles os governos. Mas coloca todo tipo de poder aqui na primeira besta. A segunda besta, todo tipo de pensamento, de filosofia, inclusive religiosos. Tá? Religiões, filosofias, pedagogias, enfim, tudo aquilo que é pensamento. E agora ele vai dar, ele está falando de um outro aliado dele, né, do dragão de Satanás, que é a mulher, o sistema desse mundo sedutor, para levar as pessoas para o mau caminho. Enquanto alguns vão trazer perseguição, ela vai trazer o quê? Afastamento de Deus. Pecado, afastamento do Senhor, né? Então agora chegou a hora dela ser julgada. E aí o texto vai falar do veredito da grande, a que se assenta sobre muitas águas. No capítulo 17, verso 1. Agora o verso 2. E aí diz assim: cuja imoralidade os reis da terra foram embriagados. Olha só, eles beberam muito da imoralidade desse sistema. E os habitantes da terra do vinho da sua fornicação, da sua porneia. A ideia é todo tipo de atitude. A palavra usada aqui, claro que a ênfase, assim como Paulo, quando ele escreve lá aos Efésios, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, alguém pode dizer assim: como eu não bebo, então estou bem, né? Estou obedecendo a Deus. Não é essa a ideia de Paulo. Paulo deu um exemplo do vinho como um princípio. A ideia é: não se embriague com qualquer tipo de pecado, né? Não beba do pecado, porque ele vai trazer dissolução, ele vai fazer você perder o controle. Você tem que fazer o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a ordem de Deus. Não se embriague com o pecado. No caso ali pode ser vinho ou qualquer outra coisa. É a mesma ideia aqui. A palavra usada aqui, fornicação ou porneia no original, é de onde vem o quê? Pornografia, de onde vem a questão do sexo ilícito fora do casamento, adultério, prostituição e impurezas das diversas formas. Mas não está limitado apenas a questões sexuais, e sim todo tipo de prazer ilícito, tudo aquilo que Roma oferecia muito. Basta a gente lembrar que Roma era o centro da sedução, do hedonismo, da busca desenfreada pelo prazer. Então ele está vivendo no Império Romano, muito sedutor, com vários ídolos, com várias coisas legais, gostosas para se fazer, principalmente, é claro, para o homem, não é? Havia todo um machismo para aquela época, onde o homem tinha muitos privilégios e as mulheres e crianças não, mas ele está se referindo a todo esse prazer que o mundo oferecia. E aí ele diz, né, a imoralidade que os reis da terra foram embriagados, os habitantes da terra, do vinho da sua fornicação, da sua porneia. Verso 3: e levou-me para um deserto em espírito. Olha só, ele é levado para onde? Para o deserto. Alguns estudiosos pensam que ele é levado para o deserto porque é lugar de perseguição ao povo de Deus, é lugar de sofrimento, é lugar onde o povo de Deus, é no momento em que o povo de Deus estava sendo perseguido. É uma linguagem que até hoje muitas vezes nós usamos, né? Estamos passando por uma provação, a gente diz o quê? Esse deserto vai passar, ou esse vale, né? Depende da expressão, é a ideia que muitos creem que João está se referindo.
ele é levado ao deserto, porque lá é o lugar onde a igreja está sendo perseguida por todos esses inimigos. E aí ele é levado a esse deserto e ele vê uma mulher assentada sobre uma besta, sobre um animal, né? E ele vai dar detalhes dessa besta. A besta escarlate, que é símbolo de pecado e de luxo ao mesmo tempo, né? Pecado, porque se você lembrar de Isaías 1, verso 18, assim como os nossos pecados sejam como da escarlata, eles ficarão limpos como a lã. Né? Se a gente o quê? Qual que é a ideia de Isaías ali? Se nós confessarmos, entregarmos a nossa vida a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, confessar a Deus, Ele vai tornar o nosso pecado sujo num pecado, aliás, uma vida suja em uma vida purificada, limpa. Então, a escarlate representava o pecado, mas também essa cor utilizada, que é a escarlate, representa o luxo. Depois tem detalhes aí na nota de como era tirado o pigmento para fazer essa cor, que os reis usavam esses tecidos, né, embebidos da tinta escarlate. Era muito caro para se conseguir. Então, poucos tinham acesso a roupas desse tipo. Então, ela está vestida, né, essa besta escarlate, estando completa com nomes de blasfêmias, ou seja, a citação de Apocalipse 13 é a primeira besta, ele não está falando da segunda besta. A descrição que ele faz aqui é da primeira besta que nós já estudamos. Uma besta escarlate com nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente como está lá no capítulo 13, a primeira besta, né? Ela tem 7 cabeças e ela tem 10 chifres. A quem será que está se referindo essa besta? Claro que para João é muito provável que ele esteja se referindo a quem? Ao Império Romano. Se você pegar os escritos de Roma, ou sobre Roma, você vai encontrar vários escritos históricos dizendo que Roma é a cidade das 7 colinas. Não é? E que teve 10 mais importantes imperadores. Então, nós já falamos sobre isso lá no capítulo 13. Essa besta tem 7 cabeças, talvez uma referência aos 7 montes, que formavam ali a cidade de Roma, e os 10 chifres, os poderes, os grandes imperadores romanos durante todo esse período. Verso 4. A mulher, ela está vestida de quê? De púrpura e escarlate, os dois tipos de vestimenta, as duas cores utilizadas por reis, por rainhas, indicando poder, riqueza, grandeza. Não é? Ela está, além disso, adornada de ouro, olha só, e pedras preciosas e pérolas. Então indica todo o luxo, toda a riqueza, tudo aquilo que as pessoas mais amam nessa vida. As pessoas, de uma forma geral, buscam e buscavam isso em Roma. Roma era a cidade sedutora, todos queriam ir para Roma porque achavam que ali encontrariam em Roma a satisfação por todos os seus desejos, né? E ela tem, olha só, ela tem um copo de ouro em sua mão, e quando você pensa num copo de ouro, imagine, você beber uma taça de ouro, belíssima taça, indicando o quê? A ideia é, se você tem uma taça dessa para beber, chama atenção, né? Deve ter uma bebida muito boa ali dentro, né? Uma bebida muito cara e muito boa. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz o contrário, que essa bebida está cheia, ou essa taça está cheia de abominações e as sujeiras da sua fornicação. Olha só, a taça é belíssima, mas o que ela oferece para beber é podridão, é pecado, é sujeira, né? É veneno, é coisa que não agrada, que não satisfaz, que não é bom para ninguém. Isso faz lembrar a exortação de Cristo ao povo de Deus, quando ele seca aquela figueira. Os irmãos lembram da ideia da figueira? Na última semana de Jesus em Jerusalém, ele deve ter ficado à noite na casa de Marta, Maria e Lázaro. Por algum motivo saiu muito cedo, não deve nem ter tomado café. A ideia é que ele está com fome, aparentemente o texto demonstra isso. Talvez ele saiu cedo para alguma missão. Quando ele chegar no templo, a missão dele vai ser de novo, pela segunda vez, expulsar os mercadores do templo. Não é que ele fez isso no começo do ministério e agora no final do ministério. Ao passar um caminho para Jerusalém, ele vê uma figueira e vai lá, não tem fruto, achando que tinha fruto, né? Como se ele não soubesse todas as coisas. Olha só como o texto faz algumas jogadinhas, né? Ele sabia que aquela figueira não tinha fruto, mas ele queria dar uma lição para o povo de Deus, principalmente os apóstolos ali.
ele vai até lá, não tem fruto, ao procurar fruto não tem, ele amaldiçoa a figueira e segue em viagem. Na hora que eles voltam, os apóstolos chegam para Jesus e falam: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou, acabou com a figueira, não tem mais. E aí a lição dada por Cristo, que segundo as profecias de Isaías e de outros mais, era essa, é de que nós não podemos viver de aparência, de hipocrisia, de aparentar ter fruto, mas na verdade não ter. O que mais talvez intrigou os apóstolos, e que o texto do Evangelho registra, é que não era tempo de ter fruto naquela figueira, não era época de fruto. E aí por que? Será que Jesus foi tão cruel assim com a figueira? Não, não é essa a ideia. É porque a ideia é, se não era época para ter fruto, ela não podia parecer ter fruto. É claro que Jesus não está preocupado com a figueira, ele quer dar uma lição a nós. Não aparente vida com Deus se você não tem vida com Deus. Não demonstre, né, uma vida em santidade se você não tem essa vida em santidade. É aquilo que o próprio Israel tinha, e era uma das grandes lutas de Cristo contra os fariseus, chamando-os de hipócritas, e ele definia essa hipocrisia como sepulcro caiado, bonito por fora, por dentro havia morte, havia podridão. Essa mulher tem a mesma coisa, ela tem um copo de ouro belíssimo em sua mão, ela está vestida de maneira muito bonita, muito rica, mas na verdade ela está cheia de abominações, de sujeiras da sua prostituição, da sua fornicação. Então é bem complicado o que ela tem a oferecer, né? E aí o verso 5: sobre a sua testa há um nome escrito, um mistério: Babilônia, a grande. Olha, artigo definido: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. A ideia de que ela faz abominações na terra porque ela fascina, ela tenta, ela seduz, ela afronta a Deus, as coisas de Deus, ela usa da cultura, daquilo que os povos fazem, para ir contra Deus. E aqui o pastor Hernandes é feliz quando ele diz assim, que ela não é só contra Cristo, é uma cultura, não é só uma cultura contra Jesus, contra as coisas boas de Deus, mas é uma cultura também sem Deus. Além de ser contra, não tem Deus, né? Porque alguns podem pensar assim: uma cultura sem Deus, mas não é só isso, é uma cultura que afronta Deus, ela está interessada em acabar com as coisas de Deus. Vale lembrar que a questão de cultura é muito interessante. A gente tem uma visão, acho que eu já falei sobre isso, a gente tem uma visão de achar que Deus criou apenas o físico. Quando a gente pega o texto da criação, lá de Gênesis, a gente pensa assim: Deus criou as coisas que são vistas, são palpáveis, não é? Deus criou a luz, Deus criou o céu, né? Deus vai criar as plantas, os rios, os mares, aí ele cria as estrelas, o sol, a lua, depois ele vai criar os animais, os peixes, as aves, os demais animais, o homem e a mulher. Ou seja, criou o mundo, o cosmos. Mas quando a Bíblia mostra na criação de Deus, ela não fala de Deus como criador apenas do mundo visto, mas sim do potencial que Deus deu ao homem de criar as coisas. A tecnologia foi criada por quem? Por Deus. Nós temos uma tecnologia hoje no celular, no computador, e muitos desses homens, né, estou pensando em alguns aqui deles, que foram os bambambãs aí da tecnologia nos últimos tempos, eles se declaravam ateus, quando na verdade o que a gente chama eles estavam trabalhando com capital emprestado, não é deles essa sabedoria, eles apenas cumpriram ordens que está lá em Gênesis 1, e se cumpriram, fizeram porque são imagens e semelhanças de Deus, querendo eles ou não, né? Olha só, são ateus, mas não tem como fugir de Deus, eles cumpriram com obediência um dos mandatos que Deus lhes deu. E por isso que a tecnologia é criação de quem? Foi Deus quem permitiu ao homem criar tudo isso. Mesma coisa a cultura. O que é cultura? É definido cultura como tudo aquilo que um povo produz. Só que quando você chega num povo indígena, por exemplo, você encontra ali desvios da cultura, né? Você encontra culturas que vão contra Cristo, contra Deus, e aí o missionário ele tem que transformar essa cultura, ele tem que mostrar que essa cultura está errada em diversos pontos, porque a cultura, quem criou é o próprio Deus. Deus capacita o homem a produzir coisas e assim por diante. Só que esse sistema mundano, sedutor,
ele faz com que o homem não só crie coisas que demonstram a ausência de Deus, mas também algo contra Deus. E aí eu queria ler um trechinho da nota de número 6, que eu coloquei aí no estudo, só um trechinho, uma citação de William Hendriksen, que é bastante interessante. Ele diz assim, ó: o mundo como um grande centro de indústria, de comércio, de arte, de cultura e etc., que por meio de todas essas coisas procura atrair e seduzir o crente, isto é, procura afastá-los de Deus, simboliza a concentração da luxúria, do vício, dos encantos deste mundo. Em resumo, enquanto a besta é o poder perseguidor da igreja, a prostituta, ou a meretriz do texto, é o mundo seduzindo a igreja com o fim de afastá-la de Deus. É bom lembrar que a Roma dos tempos de João era a cidade louca por prazeres. Olha só, ela usa todos os recursos para seduzir, para afastar a gente de Deus, tirar a gente do nosso alvo, do nosso objetivo, ou do objetivo de glorificar o Senhor. Aí o verso 6: e vi a mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e fiquei maravilhado vendo o seu grande milagre. Não é que ele está gostando de ver tudo isso, ele fica maravilhado de ver tamanho poder que essa mulher tem, esse sistema todo tem, e cheia do que? Do sangue dos santos. Ela é responsável, uma das responsáveis, pela morte dos santos, da igreja sendo perseguida. Ela está embriagada porque bebeu muito desse sangue. E aí ele fica maravilhado com tudo isso. E aí a gente pode lembrar do Império Romano, o quanto era divertido para eles ver os cristãos morrerem, não é? Eles faziam isso como um circo. Aliás, eu já conversei com várias pessoas, crentes e não crentes, que tiveram a oportunidade de visitar o Coliseu de Roma, e todos eles dizem que quando entram lá há uma sensação estranha demais, há uma opressão, parece que começa a se ouvir, vozes e vozes de almas que sofreram, milhares de pessoas que sofreram ali naquele local, como um circo para Roma, para que eles pudessem ali festejar a morte de pessoas, não só de crentes, mas boa parte dessas pessoas dos crentes. Essa ideia, Roma se embriagou do sangue dos santos, e agora vai ter o pago, a ira de Deus vai chegar, e é o que o texto está mostrando. Vi a mulher embriagada do sangue dos santos. Aí o verso 7, e disse, eu ia ler um trechinho da nota 7 aqui, uma citação do pastor Hernandes, só para os irmãos terem uma ideia do quanto a igreja tem sido perseguida no decorrer dos séculos, ok? E aí uma citação bastante importante aqui. Hernandes expõe muito bem a morte de muitos cristãos, desde o princípio da ordem dos jesuítas. Ele está agora se referindo no tempo da Reforma, em 1540, supõe-se que 900.000 pessoas tenham perecido sob a crueldade da igreja romana, sob o papado. O papado, ao longo da história, foi quem orquestrou muitas perseguições sanguinárias. Em 1208, por ordem do Papa, foram exterminados os cristãos albigenses da França, ou na França. Na Espanha, foram mais de 300.000 martirizados e banidos. Carlos I, em 1500, 1550, eliminou por ordem do Papa 50.000 cristãos alemães. O Papa Pio V, nos anos 1566 a 572, exterminou 100.000 anabatistas. O Papa Gregório VIII, aliás, 13º, em 1572, organizou com os jesuítas o extermínio dos protestantes na França. No dia 24 de agosto de 1572, a famigerada noite de São Bartolomeu, por ordem da rainha Catarina de Médici e o apoio do Papa, foram mortos 70.000 huguenotes na França. E aí ele vai dizer, no século XX, mais pessoas foram assassinadas pelos comunistas do que a soma de todos do período da história da igreja. Você começa a ficar alarmado de ver tanto crente que morreu só no período da Reforma. Quando você vai para pouco tempo antes do nosso tempo, século passado, todos mortos, a soma de todos é maior do que de toda a história da igreja. Então vejam só quantos sangues de crentes inocentes foram mortos por amor a Cristo. A gente é que não tem essa noção. E aí o texto continua dizendo, verso 7, e disse para mim o anjo, por que estás maravilhado? Eu direi a ti o mistério da mulher e da besta, a qual sustenta ela
tendo as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta, verso 8, a besta a qual você viu era e não é, e está para ascender do abismo e para a destruição caminha. E admirarão os habitantes da terra, os quais não estão escritos o nome no livro da vida, desde a criação do mundo, vendo a besta, a que era e não é e reaparecerá. Aqui a gente tem uma grande dificuldade no texto. Aliás, a primeira grande dificuldade do texto é aqui, né? Definir o que ele está se referindo. A besta que era e não é, está para ascender do abismo e para a destruição caminha. Há duas interpretações mais plausíveis ou possíveis. A primeira delas é o uso de termos mostrando que essa besta está querendo tomar o lugar de quem? De Deus. Qual o nome de Deus? O Yahvé, o Eu Sou. Então a referência é: a besta que você viu era e não é. A ideia, ela quer parecer com Deus, mas ela não é, ok? Ela quer parecer ter poder divino, mas ela não tem esse poder. Essa é uma das possibilidades que o texto traz. Trabalhar com Deus que era, é e sempre será, né, conforme a própria Bíblia expõe. Ela está tentando, no Apocalipse isso acontece, não é? A tríade, a trindade maligna tentando tomar o lugar de Deus. Então é possível que isso esteja acontecendo, mas há uma outra interpretação bastante interessante. Por quê? Porque alguns defendem da seguinte forma: quando se refere à besta que era, é porque houve um tempo antes da morte de Cristo e de Cristo ser glorificado no céu, de que a besta tinha poder para enganar as nações e manipular as nações de maneira muito poderosa. Então é bem provável, e eu acho que essa posição faz muito sentido também, né? Aquela ideia de que antes da morte de Cristo, morte e ressurreição, ela tinha muita liberdade para agir, e por isso tanta maldade, a ponto de muitas nações terem sido destruídas por conta do pecado. A ideia era e não é. Por quê? Porque agora ela não tem todo esse poder, ela estaria de certa forma limitada para que o Evangelho, o poderoso Evangelho, seja anunciado e ela não mais engane as nações, ok? Mas vai chegar o tempo que ela vai ser solta, que é o tempo do fim, e aí caminha para o fim, caminha para a sua destruição. Então é bem provável que seja essa também a interpretação. Ela já reinou, né, através de muitos impérios, por isso a expressão aqui reaparecerá, porque ela já reinou através de muitos impérios e agora ela reúne todos os impérios contra o próprio Deus. Depois tem as notas todas aí para explicar melhor, né? Por exemplo, a nota 8, só uma parte que eu coloquei aqui. A expressão era indica como ela tinha poder maior. A expressão não é aponta para os efeitos da morte e ressurreição de Cristo. A expressão está para ascender do abismo fala que aparecerá do abismo na volta de Cristo. E quarto, caminha para a destruição, pode indicar seu fim está próximo. Ou seja, ela é solta do abismo para ser destruída, que é exatamente no tempo da volta de Jesus. Nós vamos ver isso se repetir no capítulo 20, quando ele vai contar a última sessão paralela. Verso 9. Aqui o sentido daquele que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher se assenta sobre eles, e 7 reis são. Eu já falei sobre Roma, as 7 colinas de Roma, mas na verdade, por usar o nome 7, o número 7, a indicação de João não é só exclusiva de Roma. Roma era o problema deles na época, mas essa Roma simbolizava todos os impérios de todos os tempos, né? Todos os impérios contra Deus, contra o povo de Deus. E aí o verso 10, os 5, de novo um problema no texto, difícil de ser resolvido, né? Os 5 caíram, ele está falando de 7 impérios, ok? São 7 reis, 7 impérios, né? E aí, verso 10, os 5 caíram, ou seja, um está existindo ainda, né? E o outro não veio. Quando vier, pouco convém permanecer. Aí o verso 11 piora a situação. E a besta, a que era e não é, ela é um 8º, e um dos 7 para a destruição caminha. Então é bem difícil, né? O texto é bem complicado. Eu sei que no português aqui da nossa Bíblia está bem melhor, mas a dificuldade até de tradução aqui é dificílima. É muito difícil o que está sendo exposto e o que João tem em mente. Todos nós entendemos que refere-se a impérios
Porque é uma citação de Daniel. A besta lá de Daniel fala de 4 animais como 4 impérios. Se os irmãos lembram, a besta de Daniel refere-se ao império dos caldeus, Nabucodonosor, depois o império dos medo-persas, não é? Aí o império dos gregos e dos romanos, quando viria o Filho de Deus, né? o Messias, naquele momento. Tá? Então o texto se refere a impérios. Aí vai falar 5 impérios caíram, mas Daniel tinha falado de 4. Ou de 3, porque ele está dizendo, ó, 5 caíram e um ainda existe. Se existe é o de Roma. Então tem a mais aqui, tem 2 a mais pelo menos, né? Qual que é a referência aí? Tem alguns a mais. A referência então, claro, existem várias teorias, várias posições, e eu vou falar aqui de uma que eu acho que é mais possível. O primeiro grande império, que está lá em Gênesis, antes ainda, logo depois do dilúvio, o primeiro grande império vai surgir, que é onde vai ser formada a cidade da Babilônia e a cidade de Nínive. É o império mundial que vai surgir com Nimrod, e ele vai assumir vários povos, tanto que ele forma a cidade de Babel, Babilônia, a mesma cidade, não é? E até a cidade de Nínive. 2 grandes impérios que virão depois contra o povo de Deus, ok? Tanto a Síria quanto a Babilônia. E isso já existia lá na Torre de Babel. Então o primeiro grande império, alguns acreditam que seja o império dirigido, governado por Nimrod, representando todos os impérios de todos os tempos, mas esse talvez tenha sido o primeiro grande império. Alguns discordam, dizem, não, a referência é ao Egito, né? Mas o Egito, na verdade, ele não foi um império mundial, ele foi um império limitado à sua região. Grande império, mas ele não conseguiu conquistar como Babilônia e como outros conquistaram, ok? Então, a maioria prefere crer que é Nimrod, o primeiro império. Aí, depois do segundo império, você tem o império dos caldeus, aliás, antes dos caldeus, os assírios, ok? Os assírios que invadiram a região da Samaria, da Galileia, e que destruíram as 10 tribos de Israel, antes ainda da Babilônia. Então você tem Nimrod, a antiga Babilônia, a antiga Síria, lá no tempo de Abraão ainda. Aí depois você vai ter o Império Assírio, que destruiu as 10 tribos. Logo depois, 100 anos depois, o Império dos Caldeus, com Nabucodonosor. Aí o Império dos Medo-Persas, ok, que assume o Império dos Caldeus. O Império dos Gregos, com Alexandre o Grande. Aí você já tem 5. Por enquanto está melhor, né? Está indo mais ou menos na mesma lógica. O 6º é o que é? Os romanos, ok? Então ele se refere ao 6º. A dificuldade agora é qual seria o 7º e o 8º, não é? Sendo que há uma ênfase no 8º, dizendo que o 8º é a própria besta, né? Então, qual seria o 7º, qual seria o 8º? A ideia desse 7º, alguns aí tem divergências, é muito difícil o texto, e tem divergências. Alguns vão entender da seguinte forma, que esse 7º reino é o reino que surgiu do reino de Roma, porque Roma caiu no 4º século, mas continuou vários outros impérios que se fundamentaram em quem? Na própria Roma. Então você tem vários impérios que surgiram do Império Romano. Ele se enfraqueceu, caiu, deixou de existir, mas de alguma forma ele continua aí, né? Hoje você não tem mais grandes impérios mundiais. Aliás, você não tem um grande império mundial, não é? Mas você tem vários impérios. Dividiu-se em diversos impérios. Então alguns acreditam que esse 7º refere-se a todos esses impérios, que é o tempo que a gente está vivendo. Alguns chegam a defender, principalmente pela expressão por pouco tempo. Se os irmãos notarem, o verso 12 vai dizer isso, né? Olha só, os 10 chifres os quais vistes, 10 reis são, os quais reino ainda não receberam, pelo contrário, a autoridade como por um momento receberão com a besta. Na nossa versão, por uma hora, não é uma hora literal, a ideia é de um momento, e que reporta aquilo que está escrito em Apocalipse 12. Quando o dragão sabe que tem pouco tempo para agir, lembram disso? Cristo subiu ao céu, ressuscitou, esmagou a cabeça da serpente, ele perdeu. Ele tem pouco tempo para agir, então ele desce à terra para tentar impedir o avanço da igreja.
E aí ele convoca os seus inimigos. A ideia então é que esses sétimos seriam todos os impérios, todos os poderes, até a volta de Jesus. Exatamente na volta de Jesus, o 8º império vai surgir. Esse império tanto o dragão quanto a besta, o anticristo, o homem da iniquidade é solto. Para quê? Para reunir todos para guerrear contra o cordeiro. Então é mais ou menos isso que o texto deve estar mostrando. É muito difícil, como eu já falei, é bem complicado, você tem várias outras teorias. Deixa eu colocar aqui, a nota 12, um trechinho dela diz assim: 5 reinos já caíram: Babilônia antiga, Gênesis 10, 11, Assíria, Babilônia dos tempos de Nabucodonosor, Beltesazar, Medo-Pérsia com Dario e Sírio, o reino greco-macedônio com Alexandre o Grande. Um reino ainda está de pé, a saber, Roma dos tempos de João. Outro ainda não veio, ou seja, todos os reinos que virão após Roma e que se levantarão contra Cristo e sua igreja. Ok? Então, o nosso tempo, o tempo de vários reinos, vários impérios que surgem contra Cristo. E aí, o verso de número 12, os 10 chifres, os quais vistes, 10 reis são, ele fala que são 10 reis, simbolizando poder. Chifre é poder, mas o poder aqui não está limitado a poder de governo, qualquer tipo de poder, o poder que tem a cultura, a arte, a educação, o comércio, a indústria, governos de diversos tipos. E aí eu queria citar um trechinho da nota 16 também, que diz assim: Bale prefere interpretar a simbologia dos números, tanto, lembram, 7 quanto 8 são números de Deus na Bíblia. Então olha só, por que ele usa 7 e usa 8? O 7º governante, o 8º governante, sendo que esses 2 números são usados na Bíblia para quê? Para o número de Deus. No 7º dia e no 8º dia, ambos eram dados a Deus. Então a ideia de Bale ele está querendo tomar o lugar de Deus, ele está querendo mostrar que é Deus, para enganar as nações. É essa a ideia que Bale coloca, é uma outra possibilidade que o texto nos dá. E aí o verso 12 vai dizer que esses poderes, esses chifres são 10, para dizer muito poder, plenos poderes, não 10 literalmente, os quais reino ainda não receberam, pelo contrário, a autoridade, como por um momento, receberão como a besta. Verso 13: esses um propósito receberam, e o poder e a autoridade deles a besta lhes deu. Olha só, eles recebem da besta todo esse poder, que segundo a maioria compreende que são os governos, a política, as leis, a comunicação, a indústria, o comércio, a educação, o trabalho na área da saúde, o trabalho nas artes, em diversas áreas, no esporte, no entretenimento. Tudo isso é utilizado por essa besta e pela sedutora Babilônia para levar a gente para longe de Deus. São coisas que Deus criou, ok? Deus que criou isso no homem, mas quer deturpar para quê? Para levar as coisas contrárias à vontade de Deus. E aí a gente começa a ver o caos em tudo isso, né? A gente começa a ver o caos no governo. Quem criou o governo? Deus criou o governo. Quem criou a política? Deus é o criador da política, mas a gente vê o caos tanto no governo quanto na política, o caos nas leis, sendo que quem criou a lei é Deus. Lei é a instrução de um pai como Deus, para que o filho seja bem sucedido, não é? Mas você vê a confusão nas leis, na comunicação. Eu tenho dito, e já disse isso essa semana 2 vezes para pessoas diferentes, como hoje a comunicação, o jornalismo, parece que é o próprio Satanás agindo, falando. Ele não fala uma coisa boa, não dá para você ouvir mais jornal, repórter, porque qualquer coisa que for falado lá vai pular para o lado negativo. Parece Satanás como acusador, e é essa a missão dele mesmo, porque fazendo isso a bolsa vai cair, o desemprego vai aumentar, enquanto, eu não estou dizendo que o nosso governo, os nossos governantes estão agindo certo, porque eu acho que está agindo errado também, tinha que ficar quieto, Você sabe que o jornalista vai deturpar a mensagem, então não fale, seja sábio. A Bíblia diz que a gente não pode agir de maneira ignorante, tem que ser sábio no falar, no agir e no falar. Provérbios está cheio de versículos que mostram isso. No entanto, qualquer coisa que for dita pode ser boa ou ruim, os jornalistas usam para quê? Para o mal.
É incrível como isso tem acontecido no nosso tempo, porque isso é a arma de Satanás, né? A indústria, são tantas indústrias trazendo poluição, trazendo mortes, como a gente vê em Brumadinho e tantos outros lugares, né? O comércio, a educação, o trabalho na área da saúde, tem sido usado não para abençoar vidas, mas muitas vezes para trazer morte mesmo. Parece que a morte está imperando nesses hospitais de uma forma terrível, porque há muita ganância, muita coisa errada, corrupção. Eu lembro que há um tempo atrás, os irmãos devem lembrar disso, tinha aquela carteirinha de doador, né? Você andava dizendo, eu quero ser um doador. Isso passou a não ter mais, porque começou a máfia dos médicos, que eles ganham para retirar o órgão e ganham para colocar o órgão. É melhor não ter a carteirinha de doador, e quem perde é aquele que precisa do órgão. Aí você vê toda a máquina que Satanás está usando, aquilo que Deus criou, que é bom. Vamos pensar na clonagem. A ideia de clonagem é sensacional, é maravilhosa. Nunca foi para criar um novo ser, mas para você clonar o seu fígado, se você precisa de um fígado. A clonagem surge com uma proposta magnífica dos bons cientistas, mas aí vem um mau cientista e ele quer tomar o lugar de Deus, e ele quer produzir os seres como se ele fosse Deus. E aí deturpou-se todo o trabalho de clonagem. Mesma coisa com embriões, células tronco. Nunca ninguém foi curado por célula tronco adulta, mas sim, aliás, célula tronco embrionária, e sim por células adultas, célula da gordura. Mas não, a ênfase qual é? Vamos matar os embriões. E aí você vê na área da ciência e da saúde, o foco é morte dos embriões, porque eles são vida. É a mesma coisa que fazer lá um aborto. Então a situação é muito crítica, como Satanás tem usado tudo isso para deturpar o entretenimento, não é? Vai assistir um filme, uma novela, e começa toda aquela sedução, a música, trazendo mensagens. Aliás, eu não sabia, mas tem uma banda aí, que eu não vou falar o nome porque eu posso errar, mas a Samara mesmo falou que a letra é péssima, é horrível. É a ideia diabólica na letra, e muita gente canta em inglês, né, e as pessoas não percebem. Eu não conheço bem a música, mas já ouvi na rádio e nem me toquei na letra. E aí ela falou, olha, essa música quando toca ela nem deixa a gente ouvir, ela já muda a rádio, porque é totalmente diabólica a música. Mas é um entretenimento, é algo gostoso de se fazer, né? E você vê a ação de Satanás agindo o tempo todo, e é isso que João está descrevendo no primeiro século. Imagina no nosso século como é que não está a situação. Verso 14, graças a Deus tem lá o alívio, né? Toda vez que João está falando de coisas tão terríveis, ele traz uma esperança, não é? Lembram lá o número da besta, 666? Ele está dizendo, olha, apesar de tudo isso, apesar de todo esse poder, eles são fracassados. Fracasso, é a ênfase lá do Apocalipse 13. Agora ele vai dar um alívio para a igreja. Ele vai dizer no verso 14, esses vão lutar contra quem? Contra o Cordeiro, guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que com ele foram chamados, eleitos e fiéis, vão vencer também. Olha só, não se preocupe, povo de Deus, apesar de toda essa parafernália que está acontecendo, e vai piorar cada vez mais, não é? E todos esses guerreando contra o Cordeiro já venceu. É aquela batalha de Armagedon que não vai ser bem uma batalha, porque não precisa ter batalha, mas eles se reúnem para guerrear contra Deus. Mas Cristo já é o mais que vencedor. Cristo não precisa guerrear contra ninguém, né? Eu estava até ouvindo o Dr. Leandro falar, achei engraçado o que ele disse. Não é aquela ideia de Rock Balboa, né? Ele não falou do Rock, ele falou de outros exemplos. Mas lembram lá do filme do Rock Balboa? Que ele só ganha no final da luta. Ele apanhou a luta inteira, mas ele ganha no final. A ideia que muitos têm é que Cristo vai apanhando. Não, quando ele voltar não tem guerra. Ele destrói os seus inimigos com o sopro da sua boca, conforme Paulo diz. Não tem guerra, não precisa de guerra. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há ninguém maior do que ele, ninguém que é mais sábio, mais poderoso, que possa lutar contra ele. E é isso que João está dizendo. Nós estamos sofrendo agora, mas nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E aqueles que são chamados, são eleitos de Deus, são fiéis ao Senhor, vivem na fidelidade do Evangelho, estes sim também vão vencer com o Cordeiro. Esse eu coloquei na apostila nossa aí. Esse é o tema do livro. Você quer entender Apocalipse? Esse é o tema principal. A história que João quer contar é essa aqui, exatamente. Agora ele deixou ainda mais claro. Desde o início ele está dizendo isso.
o Cristo glorioso. Primeiro capítulo, o Cristo glorioso. A primeira sessão paralela abre-se com o Cristo glorioso. A segunda sessão mostra o Cristo sendo glorificado, voltando a receber todos os seus atributos, toda a sua glória. Em todo o tempo ele está mostrando o Cristo vitorioso, e quem está com ele vai vencer também. Verso 15: e disse para mim: as águas as quais apareceram onde a prostituta se assenta, povos e multidões são, e nações e línguas. A ideia de águas é de sofrimento, de perseguição no Apocalipse. Ele está lá na ilha de Patmos com as águas batendo, a ideia de lugar de perseguição. E aí o texto, quando vai mostrar aqui 4 categorias, povos, multidões, nações e línguas, dá a ideia de universalidade. No Apocalipse número 4, é em toda a terra, em toda parte da terra. Verso 16: e os 10 chifres, poder, né, e muito poder, são 10, os quais viste a besta, esses, agora olha só, eles são aliados, mas vai chegar agora, eles odiarão a prostituta. Como assim? Eles eram aliados, mas agora eles odeiam ela, e ela vai ser desolada, deixada como num deserto. Farão ela despida, e a carne dela consumirão, e ela será queimada em fogo. Eles desprezam e odeiam ela. Não quer dizer que eles se arrependeram, mas eles perceberam quando foram enganados. A ideia é, aqueles poderes todos que estavam sendo seduzidos pela besta e usados pela besta para maltratar o povo de Deus, para perseguir o próprio Deus e maltratar o povo de Deus, agora eles reconhecem: fomos enganados, né? Estamos completamente perdidos, perdemos ouvidos a ela. Mas não é a ideia de arrependimento, mas sim de uma constatação: nós poderíamos ter agido de outra forma, mas infelizmente fomos enganados. E aí eles percebem todo esse engano, mas não dá mais tempo, né? É aquilo que Paulo escreve aos Filipenses: todo joelho vai se curvar diante de Cristo e confessar que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Todos vão fazer isso, mas alguns vão fazer para salvação, outros como um lamento. Vão se ajoelhar, vão se curvar, mas não dá mais tempo. Foram enganados. E aí o texto no verso 17 vai mostrar que Deus está no controle de tudo. Olha só: pois Deus deu em seus corações produzir o seu propósito, e farão o propósito e darão o reino deles para a besta, até completarem as palavras de Deus. Eles tiveram que o próprio Deus dirigindo, colocando, permitindo que eles andassem dessa forma, sendo enganados, dando os seus reinos para a própria besta, para cumprir os seus propósitos. É aquilo que Paulo escreve aos Romanos: Deus entrega tais homens à mentira, ao pecado, à idolatria, porque os homens não querem saber de Deus. Chega uma hora que Deus entrega, né? Aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5: entregar a Satanás. Não é que Deus tem prazer na morte do ímpio, porque a Bíblia diz que não. Não é que Deus leva alguém ao pecado, porque Tiago diz que Deus a ninguém tenta. Deus não provoca as pessoas para pecar. Mas se Deus não agir com o seu Espírito, nós, com a nossa própria depravação, nós cairemos totalmente. Depravação total da humanidade, ok? Nós não agimos assim porque houve uma obra do Espírito de Deus em nós, nos dando nova vida. Mas aquele que não tem, vai de mal a pior, tá? É essa a ideia. Aquilo que eu já falei algumas vezes de um dos meus professores, o grande Cleómenes, dizia: a mesma maldade do Hitler está em todo ser humano, inclusive na gente. Nós só não somos tão maus quanto foi Hitler porque houve uma obra da graça de Deus na nossa vida, né? Senão poderíamos ser pior do que ele até. Pode ser que tenha pessoas que sejam pior, ou que possam vir a ser pior do que ele, porque isso chama-se pecado, e o pecado depravou completamente a nossa vida, né? E é Deus quem permite todas essas coisas. Verso 17 deixa isso muito claro. Na minha versão, minha tradução ficou bem difícil, bem ruimzinha aqui, né? Dá muito mais para entender na nossa versão da Bíblia aqui: porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. É aquela ideia: quer andar desse jeito? Pode andar. Vocês não querem isso? Então tá, toma aí, vai, anda do jeito que você quiser, não é? É aquilo que eu sempre coloco como exemplo, que eu acho interessante, né? Você quer mesmo? A ideia do ensoberbecedor lá, ou escarnecedor do Salmo 1, ele escarnece de Deus. Não, para que você precisa de Deus, né? Ele escarnece do justo que busca a Deus. Por quê? Porque ele acha que não precisa de Deus. E quando você achar que você não precisa de Deus, Deus vai fazer o quê? Então anda sozinho, pode andar sozinho, não é?
É o que Deus fez com esses povos, com esses governantes, e o que Deus faz sempre, porque Ele está no controle de todas as coisas. Aí o verso 18: a mulher a qual vi é a cidade, a grande, e tem domínio sobre os reis da terra, que nós vamos ver mais detalhes dela no capítulo 18, que vai ser, se Deus permitir, no domingo a gente vai poder ver. Então o que a passagem ensina para a gente? Que a gente precisa primeiro ter confiança, louvor e gratidão a Deus, mesmo que a igreja pereça, governos, a cultura, a arte, a indústria, tudo isso está acontecendo ao nosso redor contra a gente e contra Deus, contra as coisas de Deus, né? Mesmo que a gente tenha que passar por tudo isso durante essa nossa caminhada terrena, a esperança é a besta, todas as armas de Satanás são destruídos e Cristo é o vencedor. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e vencerão todos que são chamados eleitos e fiéis. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor, nós receberemos a coroa da vida. É o que ele diz lá na primeira sessão, na primeira maneira de contar essa história. A igreja vai ser sempre perseguida até a volta de Cristo. Enquanto Cristo não voltar, todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. É o que Paulo diz. Olha só, todos nós de alguma forma somos perseguidos. Lá no nosso trabalho, você fala que é crente, né? Ah, que isso, onde já se viu? Ah, por que você não faz isso? Todo mundo faz. Ah, por que você não sonega imposto? Por que você não bebe isso, não fuma isso, né? Não usa tal tipo de coisa? Por que entre os jovens, qual o problema? Que isso, casar virgem é careta demais, não precisa disso não. Olha quanta coisa que a igreja vai sendo perseguida e a cultura mundana vai trazendo o pecado como sendo simplesmente pecado. Ah, qual o problema assistir, né, uma cena aí pornográfica e tudo mais? A gente começa a se acostumar com o pecado. E esse é um grande problema, é o problema que Satanás usa para tentar nos destruir. Vigilância. O mundo fascina, seduz e afasta as pessoas de Deus. Há caminhos que ao homem parece direito, mas resulta em morte. Provérbios 14 e Provérbios 16 diz isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que não venhamos a ser seduzidos por esse império das trevas. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa vida e o quanto somos atacados diariamente, atacados por um mundo sedutor, um mundo que quer tirar a gente do alvo, um mundo que oferece riquezas, glória, poder, tantas coisas boas que dão prazer a todos nós, os vícios diversos, que são gostosos para a nossa carne, mas, ó Deus, a Tua palavra diz que tudo isso traz morte. E por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a sermos fortes e a resistir ao diabo e ele fugirá, conforme a Tua palavra diz. Ajuda-nos a resistir, ajuda-nos a perceber as ciladas dele, a não cair nelas, a não nos acostumarmos com o pecado e achar que é só um pecadinho, não tem problema algum. Ajuda-nos a viver em santidade. Não permita, ó Deus, que vivamos como esses poderes, como as pessoas que não conhecem ao Senhor, porque elas vivem de maneira desregrada, vivem da forma como o filho mais novo, o filho pródigo viveu, esbanjando tudo aquilo que devia ter valorizado com Deus, mas gastou em coisas erradas. Ó Deus, ajuda-nos a sermos do Senhor, a sermos alegres com as coisas que o Senhor nos dá, a sermos satisfeitos e a buscar, ó Deus, somente a Tua vontade na nossa vida. Tem misericórdia de todos nós. Se o Senhor não trabalhar no nosso coração, nós não conseguimos perseverar. A Tua palavra mostra claramente que somos inclinados para o mal. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos no Senhor. E assim, ó Deus, também aviva a Tua obra no nosso meio, porque essa é a obra do Senhor, é o Senhor quem derrama um avivamento sobre a igreja. Nós não temos poder de promover avivamento algum, mas o Senhor pode trazer nova vida no Espírito Santo. Por isso ajuda-nos a vivermos nesse mundo de maneira a impactar outras pessoas e a dizer não para as seduções do mundo. Pedimos isso orando em nome do Senhor Jesus. Amém.